Leitura da Bíblia, o livro de Samuel. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Samuel e vamos iniciar no capítulo 7, segundo Samuel, capítulo 7. O título do capítulo é Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhum habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e te fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui?
E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e este é o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. E que mais te podes dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão só tu só. Segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer este nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, destruindo as nações e a seus deuses. E confirmastes a teu povo Israel, por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizestes seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de teu servo Davi será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificaste-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora servindo de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o dissestes, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Capítulo 8. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso, que Davi viu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg-ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhes tributos. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobote, rei de Zobar, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros, e 700 cavaleiros, e 20.000 homens de pé, e Davi retou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobar. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Beta e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de
Hadadezer, tomou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouros, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, e de Moabe, dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobote, rei de Zobar. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom. Em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Jeosafá, filho de Aliúde, era cronista, e Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zimba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Zimba? E ele lhe disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Zimba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Zimba ao rei: eis que está em casa de Maque, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquim, filho de Amiel, de Lo-debar, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Zimba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhas, pois, a terra, e tu, e teus filhos, e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Zimba 15 filhos e 20 servos. E disse Zimba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Zimba eram servos de Mefibosete.
Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Senhor Deus Todo-Poderoso, bom é estar aqui, ó Pai. Que palavra boa foi a de Pedro quando ele estava na presença do Senhor, no monte da transfiguração. Bom é estar aqui. Façamos 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias. Mas Pedro sabia que na onde o Senhor estivesse, ali também estaria ele, Tiago e João. Assim estamos nós, ó Pai. Nós queremos estar na onde o Senhor está. E o Senhor está na tua palavra, por isso estamos na tua palavra, estamos na mensagem revelada. E possamos estar nesta palavra cada dia, ó Pai, cada momento das nossas vidas. Que o Senhor possa vivificar esta leitura, dando-nos ânimos, coragem, ó Pai. Como o Senhor mostrou para nós as vitórias que Davi teve, porque ele confiou no Senhor, porque ele descansou no Senhor. Assim possamos estar descansados em Ti, como diz em Tua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É o Senhor que abre o caminho, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que nos dá a vitória. E assim, ó Pai, estamos descansados em Ti. No nome de Jesus Cristo, que cada irmão, cada família seja abençoado, ó Pai, com ânimo, com a saúde, com o vigor do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.